Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, que é universal, uma liturgia só para o mundo inteiro. Eu transmito nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Tem muito texto, muito vídeo para você pesquisar à vontade, você que é meu seguidor. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para nós aumentarmos essa interação. Neste vídeo, a liturgia da Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 15 de agosto de 2024. Em Portugal celebra-se a solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria. No Brasil, transferida para domingo. É a 19ª semana do tempo comum do ano litúrgico B, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa escolha com o ofício do dia. Vamos com a pesquisa aqui no site revista.arautos.org e novaalianca.com.br, vamos à antífona da entrada. Levantai-vos, Senhor, vossa aliança, e não esqueças a vida dos vossos pobres. Levantai-vos, Senhor, e julgai vossa causa, e não fecheis o ouvido ao clamor dos que vos procuram. Salmo 73, versículos 20, 19, 22 e seguinte. Oração da coleta. Rezemos, coloque a sua intenção. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, Abba, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para que mereçamos entrar um dia na posse da herança prometida. Por isso, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 12, versículos do 1 ao 12. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, estais morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado em pleno dia, à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás, à vista deles, para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde à vista deles, como quem vai para o exílio. À vista deles, deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia, como se fosse a bagagem de exilado. À tarde, abri com a mão um buraco no muro. Saí no escuro, carregando a bagagem às costas, diante deles. De manhã a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Dize-lhes, assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize, eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá no escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o profeta aí sempre
advertindo o povo. Salmo responsorial é o Salmo 77 na Bíblia Vulgata, tradução da Septuaginta para o latim, e 78 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 55 a 57, 58 a 59, 61 a 62, refrão 7º C. Das obras do Senhor não se esqueçam. Repetamos. Das obras do Senhor não se esqueçam. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seus pais, se transviaram e o traíram como um arco enganador que volta atrás. Das obras do Senhor não se esqueçam. Irritaram-no com seus lugares altos, provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles e repeliu com violência a Israel. Das obras do Senhor não se esqueçam. Entregou a sua arca ao cativeiro e as mãos do inimigo a sua glória. Fez perecer seu povo eleito pela espada e contra a sua herança enfureceu-se. Das obras do Senhor não se esqueçam. Repetamos. Das obras do Senhor não se esqueçam. Aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho do Salmo 118, versículo 135. Depois teremos a proclamação do Evangelho escrito pelo apóstolo São Mateus, também conhecido como Levi. Capítulo 18, versículos do 21 ao 1º do capítulo 19. Vamos aclamar primeiro? Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Servo perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir
Olha, do livro Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia, está escrito o seguinte: a questão proposta por Pedro a Jesus no Evangelho de hoje, depois de uma primeira resposta, dá ensejo à parábola do servo cruel. Quantas vezes devo perdoar? Há um limite, ou seja, até 7 vezes? Jesus responde que não apenas até 7 vezes, mas 70 vezes 7, o que significa que não há limites para o perdão. O perdão e a misericórdia não são questões matemáticas, mas demandas de amor infinito. Para exemplificar, Jesus conta uma parábola com a qual entendemos que, se Deus, o Rei, não põe limites ao perdão, muito menos o ser humano, o servo, pode limitar-se a perdoar apenas em algumas ocasiões e somente quando lhe é favorável. No final, é bom e necessário que cada um se questione: tenho a capacidade cristã de perdoar sempre e sem medida? Sou consciente de que recebo o perdão de Deus em quantidade e qualidade infinitamente maiores do que ofereço aos meus irmãos? Se eu pudesse, e é bom que assim se faça, me colocar no lugar do servo cruel da parábola, quais seriam meus sentimentos? Sentiria vergonha ou me tornaria mais consciente de que devo perdoar e buscar sempre mais o perdão de Deus e dos irmãos? Fica um questionamento, né? Agora temos mais uma reflexão. Aliás, temos mais 3. Essa aqui é a antepenúltima. Uma frase que se repete 2 vezes no Evangelho: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Mas obtém cada vez uma resposta diferente. Na primeira obtém o perdão, na segunda não. A primeira é o Senhor quem escuta a frase, a segunda é um homem. Talvez esteja aí a diferença entre Deus e os homens, em que Deus sabe perdoar e a nós custa muitíssimo fazer o mesmo. E talvez esse seja o grande desafio da nossa vida: aprender a perdoar como o Senhor o faz, 7 vezes, 70 vezes 7, e todas as que sejam necessárias, exatamente como Deus faz conosco, cada dia da nossa vida, segundo o livro Palavra e Vida. O dia a dia com o Evangelho também traz uma reflexão. O perdão é condição indispensável para o crescimento e a vida saudável da comunidade cristã. Para responder à pergunta de Pedro, Jesus joga com um número simbólico, 70 vezes 7, significa sempre. Para reforçar a sua afirmação, Jesus conta a parábola dos 2 devedores e mostra a imensa desproporção entre o perdão de Deus, sem medida, e o nosso perdão, mesquinho. Aos que nos ofendem, para saber perdoar é necessário reconhecermos que somos pecadores e necessitados do perdão de Deus. A necessidade de perdoar soa como canção ecoando ao longo dos evangelhos. Seremos perdoados pelo Pai, à medida que perdoarmos de coração os nossos irmãos. É o que expressamos cada vez que rezamos o Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, vamos pensar nisso. O Pai Celestial está nos observando o nosso comportamento, porque Ele vê tudo, sabe tudo. Agora, temos a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Não tinha com que pagar. Baseada em Mateus 18, versículos do 21 ao 19, capítulo 1. Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. Sim, é isso mesmo. Vamos lá à reflexão de Santini. Entre outros ensinamentos, esta parábola de Jesus traça uma síntese de nossa situação diante de Deus, com uma clara alusão à futura passagem de nosso juízo particular logo após a morte. Nosso balanço estará no vermelho. Somos devedores em situação de insolvência.
Em seu comentário sobre Mateus, o Evangelho do Reino, Herbert Roche observa, melhor dizendo, mesmo fazendo o inventário daquilo que o homem possui de mais precioso e reunindo todos os valores que representam sua pessoa e seus bens, o servidor bem sabe que não poderá satisfazer as exigências de seu patrão a despeito de suas próprias promessas. A decisão do rei é motivada não pelo crédito que ele concede a seu devedor, mas unicamente pelo fato de que ele é movido de compaixão. O devedor insolvente deve sua liberdade exclusivamente a um decreto de pura graça. Deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Certos grupos religiosos ou correntes espirituais acreditam piamente que devem seguir determinadas leis morais e fugir dos erros conscientes para acumular méritos diante do Criador, de tal modo que, de posse desse capital, possam, ao fim da vida, apresentar-se ao tribunal divino com valores a receber. O céu, ou nirvana, seria, pois, simples conquista humana. Eles mereceram o céu. Lê do engano. Esta passagem para Deus, podem chamá-la de salvação, custou o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como assevera o apóstolo, por alto preço fostes comprado. Carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 6, versículo 20. Por alto preço fostes comprados. Não será o nosso esforço ou o nosso sangue que pagará uma vida, uma dívida, que aliás já foi paga, uma dívida infinitamente superior aos nossos recursos humanos. Nossa esperança consiste apenas na possibilidade, bem real, diz nossa fé, de ocorrer um movimento nas entranhas da misericórdia do nosso Deus, que se deixa mover de compaixão. De volta à parábola, fica bem claro que existem servidores tão indignos a ponto de negarem ao irmão mais próximo a mesma misericórdia que esperam encontrar no divino juízo. Ora, a simples expectativa de ter a própria dívida perdoada deve ser suficiente para me decidir a perdoar, desde já, qualquer dívida que meus irmãos ainda tenham comigo. Qualquer outra decisão seria rematada loucura. Orai sem cessar. É eterna a misericórdia do Senhor. Salmo 103, versículo 17. Vamos aos santos do dia. É importante falarmos dos santos, porque são exemplos para nós. Santa do dia 15 de agosto, São Tarcísio, mártir. Tarcísio faleceu no ano 257 depois de Cristo, por defender a Sagrada Eucaristia, que estava prestes a ser profanada pelos gentios, foi apedrejado até a morte em Roma. Conforme o site RS21 da rede Século XXI, a televisão católica, Tarcísio foi um mártir da Igreja dos primeiros séculos, vítima da perseguição do imperador Valeriano em Roma, na Itália. A Igreja de Roma contava então com 50 sacerdotes, 7 diáconos e mais ou menos 50.000 fiéis no centro da cidade imperial. Ele era um dos integrantes dessa comunidade cristã romana, quase toda dizimada pela fúria sangrenta daquele imperador. Tarcísio era acólito do Papa Xisto II, ou seja, era coroinha da igreja, servindo ao altar, nos serviços secundários, acompanhando o Santo Papa na celebração eucarística. Durante o período das perseguições, os cristãos eram presos, processados e condenados a morrer pelo martírio. Nas prisões, eles desejavam receber o conforto final da Eucaristia, mas era impossível entrar. Numa das tentativas, 2 diáconos, Felicíssimo e Agapito, foram identificados como cristãos e brutalmente foram sacrificados. O Papa Xisto II,
queria levar o pão sagrado a mais um grupo de mártires que esperavam a execução, mas não sabia como. Foi quando Tarcísio pediu ao Santo Papa que o deixasse tentar, pois não entregaria as hóstias a nenhum pagão. Ele tinha 12 anos de idade. Comovido, o Papa Xisto II o abençoou e deu-lhe uma caixinha de prata com as hóstias. Mas Tarcísio não conseguiu chegar à cadeia. No caminho foi identificado e, como se recusou a dizer e entregar o que portava, foi abatido e apedrejado até morrer. Depois de morto, foi revistado e nada acharam no sacramento de Cristo. Seu corpo foi recolhido por um soldado simpatizante dos cristãos, que o levou às catacumbas onde foi sepultado. Essas informações são as únicas existentes sobre o pequeno acólito Tarcísio. Foi o Papa Dámaso quem mandou colocar na sua sepultura uma inscrição com a data de sua morte, 15 de agosto de 257. Tarcísio foi primeiramente sepultado junto com o Papa Stefano nas catacumbas de Calixto, em Roma. No ano 767, o Papa Paulo I determinou que seu corpo fosse transferido para o Vaticano, para a Basílica de São Silvestre, e colocado ao lado dos outros mártires. Mas em 1596, seu corpo foi transferido e colocado definitivamente embaixo do altar principal daquela mesma basílica. A Basílica de São Silvestre é a mais solene do Vaticano. Nela todos os papas iniciam e terminam seus pontificados. Sem dúvida, o lugar mais apropriado para o comovente protetor da Eucaristia, o mártir e acólito Tarcísio. Ele foi declarado padroeiro dos coroinhas ou acólitos, que servem ao altar e ajudam na celebração eucarística. São Tarcísio, rogai por nós. Santo do dia 15 de agosto, Santo Alípio de Tagaste, bispo. Do ano 430, foi discípulo de Santo Agostinho, do qual foi também companheiro na conversão, no ministério pastoral e na luta contra os hereges. Governou a diocese de Tagaste, em Numídia, atual Argélia. Santo do dia 15 de agosto, São Jacinto, presbítero. Faleceu em 1257. Tomou o hábito em Roma, das mãos do próprio São Domingos de Gusmão. Propagou a ordem de pregadores no seu país, Polônia, na Boêmia e na Silésia. Santo do dia 15 de agosto, Santo Estanislau Kostka, religioso, faleceu em 1568. Nascido na Polônia, fugiu de casa enfrentando a oposição paterna à sua vocação e ingressou no noviciado da Companhia de Jesus em Roma. Morreu aos 18 anos. Conforme o site rs21.com.br, Stanislau era polonês, jesuíta, e que faleceu com apenas 18 anos de idade. Ele tinha o carinhoso apelido de Anjo. Ainda criança, recebia a visita de Nossa Senhora. Numa dessas aparições, Nossa Senhora disse para ele procurar a ordem dos jesuítas. Ele entendeu os carismas da ordem que surgia e fez a primeira profissão religiosa. Ofereceu-se para ajudar os doentes de uma cidade atingida por uma peste e morreu. Era um jovem caridoso e disposto a se entregar pelos irmãos. Stanislau é o padroeiro dos noviciados das congregações religiosas por manifestar sua alegria da consagração a Deus, vivendo o mandamento do amor até as últimas consequências. Santo Stanislau, rogai por nós. Santa do dia 15 de agosto, Beata Juliana Puricelli de Busto Arsizio, virgem, faleceu em 1501, foi uma religiosa agostiniana de Palanza, na Itália. Santo do dia 15 de agosto, Beato Isidoro Bacania, mártir, faleceu em 1909. Foi um jovem congolês convertido ao cristianismo. Ou seja, ele era do Congo, na África. Por testemunhar
sua fé junto aos companheiros de trabalho, sua fé em Cristo Jesus, foi violentamente açoitado e morreu em consequência das feridas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque afinal de contas é o nosso Pai, e o Pai, mesmo quando dá um não para o filho, está fazendo o melhor para seu rebento. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final, quando nós teremos corpos glorificados e viveremos por todos os séculos dos séculos com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com os santos de Deus, com os anjos de Deus, com todos os salvos, com os apóstolos. Para isso temos que nos arrepender de nossos pecados, acreditar em Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que humanou-se, tornou-se um de nós, morreu na cruz por nós, mas venceu a morte, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador e nosso irmão primogênito. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Olha, São Paulo diz que o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós que formos salvos. Basta crer em Deus, crer em Jesus como Deus, ser batizado e arrepender-se dos pecados. A paz para todos. Eu quero a vida eterna com Deus. @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919.